Olá, pessoal, tudo bem? Professor Almiceba aqui para mais uma videoaula para você do oitavo ano, ou você que nos segue aí nas nossas redes sociais. Canal do YouTube. Se você não tiver inscrito no nosso canal do EducaPE, cara, faz isso não. Se inscreve lá, toca no sininho para receber novas notificações. Mas se você é nosso parceiro, clica lá no joinha, a gente merece, né? Vai lá. Nossa videoaula de hoje é construções geométricas e, é claro, nossa equipe está formada hoje com a mãe de Mia, a Joyce, que está conosco fazendo a transcrição ao vivo aí para vocês. E ele, Manuel, você não está visualizando, mas nosso parceiraço, tá? Aula de número 18, segue comigo aí para a gente poder adiantar. Eu vou te falar dos materiais básicos que você recebe, você que é da escola pública, claro, né? Você que eu estou conversando agora. Você recebe seu kit, né? Que é régua, transferidor, né? O teu compasso, essas coisas que você tem aí. O goniômetro, que é o nome dado aí comumente ao instrumento. E o professor tem isso aí para te ministrar a aula, não é isso? Tá fechado? Professor, para que eu vou aprender a fazer isso? É importante. Muito, muito importante. Primeiro, esse é o conceito da parte geométrica. A gente falando de geometria euclidiana, tá? É o conceito, é a base, é a estrutura. E você fazendo, você aprende duas vezes. Então, não esquece, se puder, utilize. Professor, leva para a sala de aula, mostra como que faz mesmo, porque isso é também uma ação, né, que está lá no documento oficial, na Base Nacional Comum Curricular, do nosso currículo de Pernambuco, como habilidades que geram competências, tá? Precisamos que os nossos alunos tenham essa maneabilidade, esse manuseio aí com os instrumentos. Isso é muito importante, pode ter certeza. Então, vamos falar dos ângulos notáveis que esses instrumentos novamente trazem. E se você não percebeu, vai perceber agora. Tá vendo aí no esquadro? Esse amarelinho, tá claro? Então, os ângulos de 30, 45, 60 e 90, eles são chamados de ângulos notáveis. Por quê? Presta atenção. Lá no nono ano, você vai entender muito sobre o ciclo trigonométrico, que já aprendeu um pouquinho lá no sexto, que também já fala, né, de geometria cartesiana desde o quinto. Então, por que a gente toca tanto nesse assunto? Porque trigonometria é muito importante. Trabalhar a geometria analítica, aplicando o ângulo às figuras geométricas, trabalhando grandezas e medidas, geometria e a própria álgebra, né, nesse contexto aí, né, de unidades temáticas juntas para te mostrar como que ocorre algumas coisas na vida real, não tem como deixar de fora os ângulos básicos, os mais comuns que nós usamos no dia a dia. 30 graus, 45 para estruturas. A maioria das estruturas, a quadra da tua escola tem muito de ângulo 45 graus, porque a curvatura do teto, ela precisa de uma estrutura mais sólida, então o ângulo de 45 é perfeito. O de 60 é muito indicado também. O de 90 graus nem se fala, né? O poste não pode ficar inclinado, ele tem que estar a 90 graus para que toda aquela estrutura de fiação que está lá em cima, passando a corrente elétrica, né, no poste, não se incline tanto. Aquela estrutura já tensiona o poste, então ele tem que ter a 90. Se ele estiver inclinado, ligue para a CELP, para trocar esse poste, porque está ameaçado, ok? Então é importante que você entenda esses ângulos notáveis e que saiba a sua aplicação na vida real, ok? Está aí um transferidor, ângulos com as medidas que podem ser construídos com os jogos de esquadros. Um deles é aí, ó, esquadro 90 graus. Por que a gente fala esquadro 90 graus? Porque esse triângulo, a forma que ele tem triangular, tem um ângulo reto aí a 90 graus. E normalmente o outro é 30 e o outro é 60, tá? Porque a soma dos ângulos internos para os triângulos tem que dar 180 graus. Na geometria euclidiana, ok? Segue comigo agora na animação que você vai ver exatamente o que a gente está falando. Aí, ó. Gostou da animação? Tá tranquilo, né? A parte superior 60 graus, a parte inferior 30 graus. A parte inferior que a gente fala aí, esse em azul, nós falamos, né, de adjacente. Por favor, não esquece dessas expressões, tá? Adjacente, que forma junto com o ângulo de 90 graus. E aí dá a característica desse esquadro, ok? Muito usado aí na marcenaria, no pessoal que trabalha nas oficinas de construções e inclusive também nas construções civis, tá?
muito utilizado nas construções arquitetônicas. Né? O que seria das pirâmides se as rochas encostadas, sobrepostas umas às outras, não tivessem exatamente 90 graus? Tá? Olha que elas duraram e ainda vão resistir muito tempo, porque primeiro é uma estrutura muito sólida, mas olha o que ela foi buscar. Os ângulos notáveis, 30, 60, 45 e 90. Tá? Vem comigo agora que eu vou te mostrar outros. Aí a gente só está invertendo para você ter uma ideia. Temos um esquadro especial, 90 graus, com dois ângulos de 45, que na verdade ele tem a forma de um triângulo isósceles. Lembra que os ângulos da base são iguais. Olha aí o exemplo. Olha que esquadro legal. Então, entenda o instrumento que você vai usar para que você possa ter melhor utilidade, né? Saiba melhor utilizar esse material em sala de aula. E na vida real, porque se você vai fazer algum projeto no futuro, vai colocar isso, essas noções de construções geométricas em prática, não tem como você não trabalhar numa oficina, né, de montagem de esquadrilha para janelas. Enfim, você quer uma profissão? Você que está perto aí do 9º ano e quer fazer uma escola técnica, já sair com uma profissão técnica, não tem como deixar de fora construções geométricas. Ela vai te dar a base. Ok? Vem comigo, ó. E agora eu vou te mostrar essas coisas que a gente falou aplicada ao fluxograma. Não sabe o que é o fluxograma? Eu vou te falar, relaxa. O fluxograma foi usado pela primeira vez, né, lá em 1921, naquele períodozinho ali, quando Frank Gilbert e sua esposa, né, um engenheiro mecânico, apresentou a ideia pela primeira vez em sua apresentação chamada Desenho de Processo, primeiro espaço para encontrar o melhor caminho. Ou seja, o fluxograma é a coisa mais objetiva e direta que você pode construir e que você pode alterá-lo de uma forma mais simples, tá? Agora, ele tem regrinhas para isso. E aí, o Frank percebeu o quanto isso era importante na área de engenharia e nós hoje trazemos como obrigatório, tá lá como uma das habilidades que geram competências para você aprender construções geométricas na Base Nacional Comum Curricular. E no nosso currículo de Pernambuco, nós que estamos aqui falando para você e para o Brasil, beleza? Bom, fluxograma é uma ferramenta simples e fácil de identificar o fluxo. Por quê? Porque ele tem atividades que acontecem, essas atividades com um passo a passo, num processo que representa um único símbolo que possui uma resumida descrição. Cada símbolo tem sua especificidade e aí ele tem começo, meio e fim, tá? Esses símbolos são padronizados e ligados por flechas, que a gente chama de, né, essas ligações entre linhas também, mas são flechas, tá? Que demonstram a direção do fluxo da atividade. Iniciou e vai terminar onde? Então, a flechinha vai dando o caminho, ok? Tá claro para você? Então, vem comigo que eu vou te mostrar um exemplo. Você que já está bem acostumado, olha, início do ano. Aí você vai estudar pra caramba para fazer 2 provas, tá bom? 2 provas. Normalmente o professor faz 2 provas por unidade, porque ele vai somar, dividir por 2 e dar a média da primeira unidade, não é assim? Então, início da aula, você estudou. Qual a próxima sequência? Fazer 2 provas. Fez uma prova, fez um teste, ou pode ser uma prova e um trabalho, ou um teste e um trabalho, enfim. Um trabalho em grupo, apresentações, seminário, enfim, pode ser qualquer atividade. Mas aí o professor dividiu em 2 atividades a primeira unidade, tá? Vamos supor aí pelo nosso fluxograma, tá claro? Então, nota 1 e 2. Aí o próximo passo, no finalzinho desse módulo aí, desse semestre, né, do bimestre, na verdade, da primeira unidade, o professor vai somar a primeira nota com a segunda nota e vai dividir por 2 para dar a média da primeira unidade. São 4 unidades. Ele vai repetir isso mais 3 vezes. Então, obteve a média. Se a média for menor, né, que o valor que você precisa para estar bem na primeira unidade, o que é que o professor pode fazer ao longo do trabalho? Né? Ele vai pedir para que você estude mais, porque senão você vai para recuperação final e pode ser reprovado. Por isso está em vermelho. Ó. O que é que vai acontecer se ela for menor que a média? Eu botei média 6, tá?
mas tem escola que a média é 7, tranquilo. A gente só botou como referência. Então, se você tirar uma média abaixo na primeira, na segunda, na terceira, na quarta, o que vai acontecer? A tendência é que se você não se recuperar, você seja reprovado, ok? Por isso que um caminho é reprovado. E o outro é, se você tirou igual à média ou acima da média, qual é o teu caminho no final do ano? Ser aprovado. Então, tem dois caminhos, tá vendo aí? O que é que eu vou fazer para que isso aconteça nesse caminho? O aprovado é, eu vou tentar corrigir aquele assunto que você se deu mal, eu vou pedir para você fazer uma prova de recuperação, que a gente chama de segunda chamada, um trabalho, enfim, pesquisas e tudo, para tentar recuperar a tua nota. Por quê? Porque a ideia do professor é que você seja aprovado, esse é o fim, tá? E não reprovado, não é o nosso foco. Nunca foi o meu, tenho certeza que não é o teu, professor, não é o nosso objetivo. Nosso objetivo é que você seja aprovado, porque reprovar vai atrasar a tua vida acadêmica e aí complica a vida de todo mundo, ninguém quer isso, tá bom? Então a gente vai tentar fazer o máximo para você chegar aí no aprovado. Mas se você não se esforçar, vai chegar onde? No reprovado. Então esses são os dois caminhos para chegar lá no fim. Esse fim que a gente colocou não é o fim, tá? Se você está no 8º ano, é o fim do 8º ano, tranquilo? Deu para entender? Tá claro? Observou que cada símbolo tem sua especificidade. Olha o início. Olha o símbolo do fim. Olha a ideia do início, reprovado e aprovado. Tá vendo? São elementos que estão em transição. Olha a nota, que aí é um documento. Olha a média, que aí é uma ação para a nota. Olha o momento em que eu comparo com a média. Cada símbolo tem sua função. Tá bom? Dá uma lida sobre isso, ou então pesquisa aí na internet. Se pesquisar, vai para o Google Acadêmico, que é melhor do que esse outro Google normal. Só é colocar no Google normal, o Google Acadêmico, que você vai achar plataformas só de pesquisa, tá? Vamos lá, então. Um hexágono regular, um exemplo, tá? O hexágono regular é um polígono de 6 lados que apresenta todos os seus lados e todos os seus ângulos congruentes entre si. É chamado de hexágono regular por causa disso. A palavra regular quer dizer que seus lados e ângulos, a abertura de ângulos internos, são idênticas, iguais, tá? Como a soma dos ângulos internos de um hexágono é 720 graus, como é que eu sei? Só é calcular a soma dos ângulos internos, 6 lados, menos 2, que é n menos 2 vezes 180. Não lembra dela? Não, tá? A gente vai sempre repetir aqui a fórmula. Isso é só para a gente ter o acesso ao ângulo. Tranquilo? A soma dos ângulos internos vai 6 menos 2 dá 4. 4 vezes 180, 720. Tranquilo até aí? Vamos lá, então. Cada ângulo interno mede 120. Por quê? Porque 720 dividido por 6 vai dar 120 graus. Fechado. Aí, eu já sei disso, que a soma dos ângulos internos vai dar 720 e que cada abertura de ângulo interno vai dar 120. Tranquilo até agora? Tá fechado, né? Então, a etapa da construção do hexágono eu vou mostrar para vocês. Tá? Primeira etapa, vamos definir o comprimento do lado do hexágono que a gente deseja construir. Exemplo, 5 centímetros. Então, você já sabe, soma dos ângulos internos e a abertura da medida do ângulo interno, você vai construir o hexágono. Aí eu posso construir a partir da medida do comprimento do lado. Certo? Bom, essa medida do comprimento do lado a gente está dando 5 centímetros. Então, o primeiro passo é eu desenhar esses 5 centímetros. O segundo passo é construir os segmentos de reta, né, do centro do ponto AO de 5 centímetros de comprimento. Como é que isso acontece? Deixa eu te mostrar. Tá aí, ó, o exemplo. Eu vou pegar o compasso, abrir o meu raio a 5 centímetros. Lógico que o meu compasso no quadro vai estar muito maior que 5 centímetros, tá? Porque os nossos materiais, eles são maiores e proporcional para você enxergar no quadro. Então, eu abri a 5 centímetros, fui lá, tracei 5 centímetros no meu esquadro, né, que é muito maior para você. Você vai estar com o seu e sua régua a 5 centímetros, o meu vai estar bem maior. Aí eu copiei, botando aí a ponta seca do meu compasso no 0 e o piloto no ponto A. Aí fiz uma circunferência imensa no quadro a partir desse raio. Você está vendo aí, né?
Então, o primeiro passo foi copiar essa medida, o segundo passo foi desenhar essa circunferência. Aí, a partir disso, como o hexágono ele é regular, o raio é a medida do lado. Então, eu já posso, a partir do ponto A, marcar com a mesma abertura do meu compasso, ponta seca em A, eu vou marcando. Olha o outro passo agora, ó. Boto a ponta seca nesse ponto A aí e vou fazendo pequenos cortes, né? Pequenos pontos aí em B, tá vendo? B, C, D, E, F e depois fecha em A. Observe que cada ponto desse tem a mesma abertura para o raio, tá bom? Trava bem aí para esse teu compasso não ter problema, não fugir essa medida, tá bom? Aí o quinto passo, com a mesma abertura, né, da ponta seca em B, a gente vai determinar os pontos. Aí você vai pegar o teu esquadro ou a régua e vai traçar do ponto A ao ponto B uma semi-reta. Do ponto B ao ponto C, outra semi-reta. Do ponto C ao ponto D, outra semi-reta. Do ponto D ao ponto E, outra semi-reta. Do ponto E ao ponto F, outra semi-reta. Do ponto F ao ponto A, outra semi-reta. Construir o teu hexágono a partir do raio e a partir da circunferência. Construções geométricas é isso aí, tá bom? Olha, do jeito que eu falei, tá aí escrito para você no sexto passo. Pronto, desenhei o cara para você. Você vai fazer isso no seu caderno, eu vou fazer isso no quadro para mostrar para vocês. Essa é uma das formas de construção geométrica do hexágono. Uma das, tá? A mais simples para mim. Não, quer dizer, não é tão simples. Tem uma que eu gosto, mas aí depois eu mostro para vocês. Fica aí ligado que na próxima videoaula eu mostro. Então, é muito mais simples para mim, tá? Mas se você gostou dessa, achou que é legal, faz no teu caderno para você entender, tá? E aí eu vou pintar a região interna do hexágono para que você entenda que quando a gente faz isso, a gente supõe que essa região interna tem área, para não ficar só o contorno, para não ficar a ideia de perímetro. Agora eu tenho área e perímetro, então eu posso calcular a área, o perímetro, ângulo interno, posso calcular a medida do lado, enfim, um monte de coisa a partir desse ponto, tá? Ficou claro? Tá claro para você aí? Então eu vou mostrar um fluxograma, vê que legal. Fluxograma do que a gente acabou de fazer na construção geométrica. Trace uma semi-reta, é início, tá? Eu botei trace aí, mas você pode botar início antes do traço uma semi-reta, pode ter outro símbolo igual a esse, que parece um comprimido, né? Tem a forma de um comprimido. Aí você coloca antes aí, início, tá? Aí no início você pode botar assim, ó, régua e compasso, beleza? Depois, trace uma semi-reta. Qual foi o exemplo que a gente usou? 5 centímetros. Você pode usar qualquer medida, tá? Trace a semi-reta. Segundo passo que a gente fez. Abra o compasso e faça, né? Faça um círculo. Lembre-se que o compasso vai abrir na medida da semi-reta, que foi 5 centímetros no nosso caso. Aí eu marquei um ponto, ponta seca, esse ponto, criei lá, fiz uma circunferência. Beleza? Depois que eu criei a circunferência, eu tracei do centro O da circunferência ao ponto A, para indicar que é o raio, com a mesma abertura do compasso. Nós fizemos as medidas de B, C, D e F. Aí agora eu fiz um fluxograma muito massa, diferente, mas diferente porque eu disse para vocês que tinha uma maneira mais fácil, não foi? Tá aí ela. Você pode pegar no ponto A, com a mesma abertura do compasso, e fazer essas 3 circunferências, que elas vão se tocar no centro. Tá vendo aí? Ó, elas vão tocar exatamente no centro. Aí é como se eu tivesse feito aqueles cortezinhos de B, C, D, E e F, tá vendo? Então, essa é a mais fácil, porque eu vou ligar os pontos de A a B, de B a C, de C a D, de D a E, de E a F e de F a A de volta. Aí, usando outra técnica, não anterior à nossa, mais o fluxograma. Se você gostou dessa técnica, usa essa. Se você não gostou, faz aquela nossa, tá? Então, esse foi... O que é que eu vou... a partir desse ponto aí, das 3 circunferências.
eu vou ter obrigatoriamente, se elas estiverem nesse formato, os pontos A, B, C, D e F definem o hexágono regular. Se isso não acontecer, aí vai ter um outro ponto aí que você vai colocar refazer a construção geométrica, tá? Porque não vai dar certo. Mas se esse ponto chegar à construção, o que é que vai acontecer no final? Que é essa última imagem aí. Olha o hexágono em azul. Bem bonitinho para você, viu? Como ficou legal? Esse é o fluxograma. Professor, por que eu preciso aprender a fazer fluxograma? Tanto em geometria, como em qualquer campo da matemática, qualquer unidade temática da matemática. Porque o fluxograma, ele é esse caminho organizado que você pode melhorar. Veja que eu já botei outra técnica no fluxograma. Posso trocar a técnica? Fica à vontade, troca a técnica. Se você não gostou dessa, usa a que a gente fez anterior. Então, essa é a vantagem do fluxograma, que você pode modificar a técnica e vai entender o começo, o meio, o fim e as opções. Né? Eu posso ter várias opções a partir dessa imagem que você está vendo aí no centro da tua tela, das 3 circunferências. Tá bom? E aí é um processo mais rápido resolver, porque ele é curto, objetivo e direto. Viu como é legal? Então, o Frank trouxe uma novidade muito boa para a gente. E a gente está usando na escola. Tá bom? Construir um segmento de reta de um ponto O. Vamos lá? Agora eu vou mostrar para vocês, usando os esquadros. Tá claro aí esses quadros? 90 graus, tá? Olha como seria. 90 graus na parte superior e aí ângulo de 30 graus aqui embaixo e o ângulo de 60 do outro aí no vértice, no ponto, né? Nesse ponto O, tá? Desenhou? Viu aí? Gostou da animação? Eu gostei dessa. Aí a gente já fez o ângulo de 60 graus. Beleza? Então, vamos lá. Segundo passo. Repetir esses passos ajustando o esquadro à semirreta traçada por último, ou seja, como referência, obtendo 6 semirretas de origem. Nossa, professor, terceira forma de montar, de construir um hexágono? Exatamente, sem usar o compasso, usando agora, né, o nosso, sem usar as demais técnicas, usando exatamente essa noção de régua aí a 90 graus, tá bom? O esquadro. Vamos lá. Com a ponta seca do compasso, depois que eu fiz cada passo desse aí eu posso até fazer esse giro, tá bom? Se eu posso usá-lo, mas senão você liga cada ponto desse. Tranquilo até aí? Viu o passo? Viu aí? Desse eu vou repetindo, sempre botando ele na base e ele vai ficar assim, ó. Traz a régua para o lado de cá, 90 graus, 60 graus vai ficar no ponto O, aí traça. Depois D, E, F, você tanto faz fazer com o compasso, como fazer com ela. Depois que traçar, cada um ponto desse, vai ficar assim, ó. Quarto passo é traçar cada lado do hexágono. Então, você vai ter os 6 lados. Certinho? Então, vem comigo. Como é o fluxograma agora? Como é que ficou? Início. A gente realizou o primeiro passo, que foi traçar a semirreta e colocar lá o esquadro com um ângulo de 60 graus nessa origem. Realizamos o segundo passo. Depois disso, se isso não acontecer, você vai voltar, tá? E refaz. Foram traçadas 6 semirretas? Pronto, segue para o próximo passo, que é realizar a indicação delas e depois traça os lados, que é o quarto passo, e aí concluiu, tá bom? Desafio para você mandar no Instagram, Robertão da Transmissão, tudo junto. Podemos dividir um hexágono em quantos triângulos equiláteros e qual a medida do ângulo interno de cada triângulo? Já tá claro, viu? Tá muito fácil, mas manda pra gente. Desenha no teu caderno, dá um print e coloca lá. Manda pra gente no Instagram, Robertão da Transmissão, tudo junto sem acento, que a gente vai aqui referenciar. Não esquece, coloca teu nome completo, escola, bairro, quem é teu professor, que a gente vai falar, tá bom? Professor, dá um pontinho aí pro teu aluno que fizer essa atividade, vale a pena, né? Tá bom? Até a próxima videoaula. Tchau, tchau.